Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 23 de fevereiro. A igreja celebra a memória de São Policarpo. Ele foi bispo em Esmirna, na Ásia Menor, atual Turquia. Ele recebeu Santo Inácio de Antioquia quando estava a caminho de Roma para sofrer o martírio. Também São Policarpo foi mártir aos 86 anos de idade. No sangue dos mártires, encontramos a esperança de cristãos autênticos, novos e fiéis ao Evangelho. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, a palavra de João a Jesus é sobre um certo homem que não se tem nenhum conhecimento de quem seja, qual é o seu nome, mas é um exorcista desconhecido, anônimo, que atua, que expulsa demônios em nome de Jesus. João assume a postura mais radical e proíbe aquele homem de atuar em nome de Jesus. Por quê? Ele dá, inclusive, a justificativa. Ele não nos segue. É interessante nessa explicação de João este pronome na primeira pessoa do plural. Se João tivesse dito: ele não te segue, isto é, ele não segue Jesus, até compreenderíamos. Mas João diz: ele não nos segue. É como se ele dissesse: Jesus e os 12 são uma única coisa. O que está em jogo, na verdade, é a comunidade cristã posterior, provavelmente do período em que o Evangelho de Marcos foi escrito, mais ou menos pelo ano 70. Isto é, aquele homem não pertence ao grupo dos cristãos. E João apresenta um comportamento absolutamente intolerante. Qual é a grande questão que está por trás? Atuar em nome de Jesus. Essa palavra nome na Bíblia, do Antigo Testamento especialmente, é muito interessante. Em hebraico, nome se diz Shem. E muitas vezes se utiliza a palavra Shem para substituir o próprio nome de Deus. Vocês sabem que a cultura de Israel, a religião de Israel, não se pode representar Deus por meio de imagens e até mesmo não se pode pronunciar o nome de Deus. No Antigo Testamento, nos textos escritos em hebraico, quando se encontra o nome de Deus, são 4 consoantes, é um tetragrama. Em hebraico são 4 letras, 2 repetidas na verdade. Yod, He, Vav, He. Esse tetragrama, estas 4 letras, 4 consoantes, são o nome de Deus, impronunciável. Quando os hebreus encontram no texto bíblico estas 4 consoantes, eles dizem Adonai. Adonai é um modo de eufemizar e não pronunciar o nome de Deus. É um eufemismo. Adonai significa meu Senhor. Noutras ocasiões, eles simplesmente utilizam a palavra Shem, que significa nome. Desta forma, a palavra nome, de algum modo, substitui o próprio Deus,
O nome é a própria presença de Deus, é a identidade de Deus. Então, quando o texto bíblico diz que aquele homem fez milagre, fez exorcismo, expulsou demônios no nome de Jesus, a Bíblia está dizendo, ele fez milagres a partir da autoridade, da identidade profunda, a partir da presença vivificadora de Jesus ressuscitado. É um modo bonito também de dizer que essa intolerância de João não tem sentido, porque o reino de Deus ultrapassa as nossas gaiolas, os nossos esquemas, as nossas gavetas, o nosso desejo de prendê-lo. Como às vezes somos mesquinhos e imaginamos que o Espírito Santo age somente no nosso espaço, na nossa gaveta, no nosso território. É bobagem pensar isso. Jesus é muito mais aberto, muito mais tolerante. Por isso a beleza do versículo 40. Quem não é contra nós é a nosso favor. Ora, ninguém pode fazer milagres usando a autoridade e o nome de Jesus para depois ser contra Jesus e falar mal de Jesus. O texto de hoje tem uma riqueza imensa. Aparece então este discípulo anônimo que não segue o grupo propriamente dito dos discípulos, mas faz milagres na autoridade do nome de Jesus. Como disse, a grande questão do evangelho de hoje é a pergunta sobre as fronteiras do reino de Deus. O reino de Deus é propriedade de quem? O Espírito Santo é propriedade de quem? No próprio evangelho, vocês já perceberam, existem níveis de pertença muito interessantes. Por exemplo, Pedro está em perfeita unidade e muito próximo de Jesus. Depois existe o grupo dos 3, Pedro, Tiago e João. Depois existe o grupo dos 12, os 12 apóstolos. Depois existe o grupo dos discípulos, muito mais abrangente. Depois existe a multidão que de algum modo tem alguma simpatia, está acompanhando Jesus, espera algum milagre, tem alguma relação com o Senhor. Depois há um grupo um pouco mais de fora, mas que é simpatizante com a pregação de Jesus. Depois existem os opositores, que querem prendê-lo, que querem matá-lo. E há também um grupo de pretensos piedosos que na verdade são hipócritas, a quem Jesus chama de raça de víboras. Então eu fiz esse mapa para vocês entenderem que há níveis muito distintos de relação com Jesus. E também há níveis de pertencimento, de pertença, de vinculação, de proximidade ou de distância. Mas é bonito o critério que Jesus utiliza. Quem não é contra nós é a nosso favor. Nos dias de hoje, na nossa cultura, nós vivemos dois grandes movimentos muito complexos. Existe, por um lado, aquilo que nós poderíamos chamar de ultratolerância. E esta ultratolerância, tudo é permitido, não tem problema, isso gera absoluta fragmentação, relativismo, indiferentismo. Mas há um outro movimento, grupos que querem reforçar demasiadamente a identidade. E quando se reforça demasiadamente a identidade, cria-se exatamente comportamentos de dureza e de intolerância. Jesus encontrou a justa medida. Ele nem reforça de modo exagerado a identidade, a intolerância e a dureza, apesar de que Jesus sabe muito bem quem é e qual é a identidade do seu grupo. Mas Jesus também não reforça a fragmentação, a ultratolerância, o relativismo. Encontrar a justa medida numa cultura que, por um lado, é a cultura da fragmentação e do relativismo. Por outro lado, há cada vez mais pequenos grupos intolerantes que querem reforçar de modo exagerado a identidade, gerando dureza e gerando ao mesmo tempo exclusão de outros irmãos. Encontremos a justa medida. A justa medida é o amor. Não podemos colocar barreiras ao Espírito Santo, há fronteiras para o reino de Deus.
E a nossa tendência de querer engaiolar, de querer engavetar, de querer prender e de querer ter o controle sobre o Espírito Santo, sobre o reino de Deus, com Jesus não funciona. Vivamos em nome de Jesus, vivendo o amor, em nome da autoridade daquele que é Deus salvando. Yeshua é Deus salva. Neste nome, nós encontramos a capacidade de amar, de viver a tolerância e, ao mesmo tempo, não nos fragmentarmos com falta de identidade. Deus o abençoe, o proteja e o guarde. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como eu estou com saudade daquela frase, vou repetir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.